A 38ª edição do Show Rural Copavel segue movimentando Cascavel no Paraná, viu? Reunindo produtores, empresas e também lideranças do agro de todo o país. E quem está acompanhando é o repórter Álvaro Couto, que conversa ao vivo com a gente agora. Álvaro, a Copavel vai apresentar inovações digitais para a agricultura. Como é que será então essa conexão de biológicos com a agricultura digital? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham. Melhor lugar para falar disso do que no estande da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária não tem, né? A Embrapa, ela é a empresa mais inovadora e que permitiu o avanço do agronegócio no Brasil, inclusive contribuindo bastante para a expansão aqui no Paraná, né? Que apesar de ter apenas a 15ª maior área de um estado no Brasil, tem a 2ª maior produção de grãos. E aqui no estande da Embrapa, montado em parceria com a Copavel e também com a Emater do Paraná, a gente acha muita inovação tecnológica e história sobre essas inovações tecnológicas. Como você citou, os bioinsumos. Então aqui a gente tem em 1979, nessa linha do tempo, a criação de produtos comerciais para fixação biológica de nitrogênio, justamente na cultura da soja, que hoje é o principal grão produzido, colhido aqui no Brasil. E toda essa linha cronológica que o pesquisador Marco Antônio da Embrapa, ele estava explicando para a gente, começou muito antes do que 1979, não é isso? Muito antes, desde que a soja começou a ganhar importância econômica no Brasil, né? Esses insumos biológicos já vêm sendo utilizados na cultura da soja. Começou com a fixação biológica do nitrogênio, mas lá nos anos 80, por exemplo, teve um grande sucesso a aplicação de um vírus para o controle da lagarta da soja, né? O baculovírus anticasa, num programa de controle biológico. E depois veio evoluindo, né? E mais recentemente, muitas novidades surgiram, como, por exemplo, a coinoculação da soja. A partir de 2010, trouxemos uma segunda bactéria, chamada Azospirillum, com um nome difícil até de pessoa entender, mas é uma bactéria muito importante que ela trazia benefícios em geral para o milho, para o trigo, para o arroz, que foi as primeiras culturas por qual ele foi desenvolvido. Depois a gente viu que ele funciona bem também com a cultura da soja, e hoje mais de 35% das áreas de produção de soja do Brasil usa essas bactérias em conjunto, né? O Bradyrhizobio e o Azospirillum no processo de coinoculação. Depois vieram também as para tolerância à seca, né? Bactérias que colocadas em contato com a raiz das plantas auxiliam essas plantas lidarem melhor com condições de estresses hídricos, mobilização de outros nutrientes como o fósforo, por exemplo. Já temos trabalhado em outras possibilidades de outros nutrientes também. Então, assim, o mercado e o estudo em cima de insumos biológicos vem crescendo e, felizmente, graças à demanda que vem por esses produtos, né? Vinda do produtor querendo produtos novos, com inovação, produtos mais sustentáveis e que contribuam para o sistema produtivo e também para o ambiente. A gente está vendo aqui, né, algumas amostras de bactérias que são utilizadas para fazer esses bioinsumos, né, como matéria-prima desses bioinsumos. Conta um pouquinho mais para a gente, já falou da aplicabilidade desses insumos, mas como que você chegou até eles, como se descobriu as vantagens deles e aí, tem mais vantagem para além da menor utilização de produtos químicos que podem ter algum tipo de contraponto assim, na produção, também na questão ambiental, e como que esses bioinsumos também ajudam o país a depender menos de fertilizantes importados? Bom, esse é um aspecto muito importante, né? Por exemplo, a cultura da soja, ela tem uma alta demanda por nitrogênio, mas felizmente a gente consegue suprir esse nitrogênio via um processo biológico, né? E mais de 80% do fertilizante nitrogenado consumido no Brasil para outras culturas, ele é importado. Imagina se a gente tivesse que ainda também importar para a soja. Nós não teríamos competitividade para produzir soja no Brasil. Mas felizmente a gente tem esses insumos biológicos, né? Os rizóbios, Bradyrhizobio, na verdade, que a pesquisa selecionou os melhores ao longo dos anos, testou, validou e escolheu aqueles que são, digamos aí na linguagem popular, top. Aqueles que funcionam mesmo, que têm uma grande eficiência em interagir com a planta e entregar o que ela precisa, né? E uma vez encontrado os mais eficientes, eles são multiplicados inicialmente em placas, depois em frascos cada vez maiores, até chegar em bioreatores de 5.000, 10.000 litros até, e depois são envasados
e geram o produto final que vai para o produtor. E o produtor que chegar aqui, Simone, no estande da Embrapa, vai saber tudo isso e muito mais, vai ter uma assistência técnica de como deve ser o manejo desses insumos, tudo para que o produtor consiga, ao mesmo tempo, ampliar a produtividade e respeitar o meio ambiente. Devolvo para vocês no estúdio. Obrigada, Álvaro. Bom trabalho. Obrigada também a participação do pesquisador da Embrapa, Noel Antônio Nogueira. Viu? Boa tarde para vocês. A gente segue aqui.